Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula do canal Matemática para Todos. Sou o professor Flávio Carvalho e neste vídeo estarei resolvendo as derivadas parciais dessa função f de x e y é igual a x ao cubo de x mais 10 de y. Só para nós relembrarmos aqui, quando eu vou calcular as derivadas parciais de uma função com duas variáveis, então nós vamos ter duas situações. Então olha aqui, ó. Eu tenho aqui f de x e y, eu vou chamar de z, ok? Então essa função ela pode ser escrita assim: z é igual a x ao cubo de x mais 10y. Então na primeira situação, cometi um errinho aqui, deixa eu apagar. Na primeira situação, nós vamos calcular, considerando o x como variável e o y como constante. No segundo momento, nós vamos considerar o x como constante e o y como variável. Então, calculando aqui em relação a x, eu vou obter ΔZ sobre ΔX, ou seja, eu vou derivar agora essa função z em relação a x. Vamos lá. Contudo, quando você começar o processo de derivação, você vai verificar que esse x ao cubo de x é um produto, tá, entre duas funções. Então, se eu considerar o x elevado ao cubo como v e o de x como u, eu vou aplicar uma regrinha da derivada aqui, básica, uma das regras básicas das derivadas, que vai ficar assim: derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Ok? Então, só para a gente relembrar aqui, como o v nós estamos considerando como sendo x ao cubo, derivada de v vai ser dado por 3x ao quadrado. E a derivada de u, que é o de x, é o próprio de x, derivada da eterna. Então, nós vamos trabalhar agora com esses valores quando nós vamos aplicar aqui a derivada parcial em relação a x. Então, ΔZ sobre ΔX vai ser derivada de x ao cubo de x. Como tudo tem x, tudo vai ser derivado. Então, vamos lá. Derivada da primeira, então, derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, como nós já destacamos aqui, observa a seta. Tá? Então, derivada da primeira vezes a segunda é o de x, mais a primeira, que é o x ao cubo, vezes a segunda, que é o de x. Então, acabamos de derivar agora esse primeiro termo que eu estou destacando de azul. Então, ficou mais, derivada de 10y. 10y agora é considerado uma constante. Então, derivada constante, zero. Então, ΔZ sobre ΔX vai ser dado por 3x ao quadrado de x, mais x ao cubo de x. Vamos colocar o de x em evidência. Então, ficou 3x ao quadrado dividido por de x, 3x ao quadrado, mais x ao cubo de x dividido por de x é x ao cubo. Ou seja, vou mudar de cor aqui para ficar melhor visualização. Então, ΔZ sobre ΔX vai ser dado por de x, que multiplica 3x ao quadrado mais x ao cubo. Então, nós temos aí a nossa primeira derivada parcial dessa função. Vamos calcular agora na segunda situação. Então, nós temos agora ΔZ sobre ΔY. Isso vai ser igual a quem? Agora eu vou considerar o x como a constante e o y como a variável. Só relembrando a função, que z é igual a x ao cubo de x mais 10y. Como eu acabei de falar, nós vamos considerar o x como constante. Então, todo esse primeiro termo aqui é uma constante. Então, derivada da constante, 0 mais derivada de 10y, como y é a variável, derivada de 10y é 10. Ou seja,
del z sobre del y é igual a 0 mais 10, 10. Finalizando, del z sobre del y é igual a 10. Então, acabei de calcular as duas derivadas parciais dessa função. Um abraço, inscreva-se no canal, até a próxima aula.